Oi pessoal, oi pessoal, meu nome é Luciana Bastos e agora nós vamos falar sobre taxa de corrosão. Vocês vão entender ao longo da aula o que é corrosão e como a gente avalia essa taxa. Vamos lá? Bem, os problemas de corrosão eles aparecem em todos os tipos de indústria. Indústria química, petroquímica, metalúrgica, construção civil, todas elas. E ela gera custos diretos e indiretos. Custos diretos, que custos diretos são esses? Reposição, proteção, manutenção, materiais resistentes que nós temos que adicionar àquele equipamento. E os custos indiretos, que é a parada do equipamento, a perda dos produtos, a eficiência, a segurança, a poluição, multas, enfim, uma série de custos indiretos. Onde houver metal, haverá corrosão, tá? Até na casa da gente. Nossos eletrodomésticos, nossas geladeiras, nosso carro, enfim, tudo sofre corrosão. Por que tudo sofre corrosão? Vamos lá. Nesse slide aqui vocês têm um exemplo dos tipos de materiais que sofrem corrosão. Vamos passar. Aqui nós temos um trocador de calor e aqui uma tubulação de água industrial. Você percebe pela própria imagem que eles estão oxidados. Eles passaram por um processo de corrosão. Por que isso aconteceu? Veja bem. Quando eu produzo metal, quando eu vou processar o metal, eu busco o minério na natureza, trago e faço uma redução. O que é isso? Eu separo o oxigênio do metal. A maioria dos metais não são encontrados puros na natureza, com algumas exceções. O ferro é o minério de ferro, o alumínio é a bauxita e assim sucessivamente. Então o que acontece? Eu pego esse metal, separo o oxigênio dele e com isso eu faço uma redução. No processo de corrosão, o que acontece? O metal busca novamente esse oxigênio para ele. Ele tenta se transformar novamente no óxido. Ou seja, o processo de corrosão é uma oxidação. É uma tendência natural do metal fazer isso. Ele vai buscar novamente o oxigênio que foi retirado dele. Perfeito, pessoal? Ok, vamos continuar. Aqui, ó. A corrosão dos metais se dá por oxidação, que é um processo espontâneo termodinamicamente, e é o inverso do processo metalúrgico, como eu expliquei agora. No processo metalúrgico, eu separo o oxigênio do metal. Na oxidação, ou seja, no processo de corrosão, esse oxigênio se junta ao metal novamente. Perfeito? Vamos continuar, pessoal. O metal, ele sempre sofrerá corrosão se não forem empregados mecanismos para proteger e evitar a destruição do metal. O que eu tenho que fazer? Naturalmente, o metal vai sofrer corrosão. Então, eu tenho que tomar atitudes para que eu diminua esses efeitos. Eu retarde que isso aconteça ou até que isso não aconteça. Há metais que possuem uma proteção já natural. Por exemplo, o aço inox austenítico, ele possui uma camada, uma película, né? O cromo forma uma camada protetora do metal. Então, quando eu risco o austenítico, automaticamente essa película se forma novamente. Ela só não vai se formar se o dano for um dano absurdo, for um dano grande demais. Mas fora isso, ele vai se formar novamente. Então eu tenho que sempre procurar mecanismos para proteger o meu metal, né? Fazer com que ele não reaja com o meio. Perfeito? A corrosão ela é dividida em dois grupos, tá? Mas a maioria dos casos, o tipo de corrosão é a eletroquímica. A gente vai dar uma lida aqui e vocês vão entender. A corrosão é dividida em grupos, porém, estudos apontam que a mais comum seja a eletroquímica. Acredita-se que cerca de 98% dos casos de corrosão ocorram devido ao mecanismo eletroquímico. Corrosão eletroquímica, ou seja, há a presença de um eletrólito. Eletrólito, botei a definição para vocês aqui, ó. Condutor elétrico de natureza líquida ou sólida, no qual cargas são transportadas por meio de íons. Professora, me dá um exemplo aí de uma natureza líquida. Água. Algumas definições para vocês poderem entender o
o que a gente está falando, tá? São definições eletroquímicas. Os eletrodos, que são as partes metálicas que estão em contato com a solução dentro de uma célula eletroquímica. O anodo, que é o eletrodo do qual saem os elétrons para o circuito externo da célula. E o cátodo, que é o eletrodo no qual entram os elétrons através do circuito externo da célula. Quem sofre a corrosão? O anodo. Porque é dele que saem os elétrons. Perfeito? Aqui é um esquema representativo de uma célula eletroquímica padrão, para vocês olharem com mais calma. E está aqui os dois principais mecanismos de corrosão. Tá? O químico e o eletroquímico. O químico é uma oxidação direta. Tá? Ocorre sem a presença de um eletrólito líquido. É uma corrosão seca. São reações químicas diretas entre material e meio corrosivo. O eletroquímico ocorre na presença de um eletrólito líquido. Reações químicas que envolvem transferência de carga ou elétrons através de uma interface com o eletrólito. Vamos lá. Mecanismo químico, também chamado de corrosão seca. Por quê? Porque há uma ausência de umidade, de água. Ela é causada pelo calor excessivo, por gases, vapores desses gases, mas a gente chama de corrosão seca. Vamos ler aqui juntos. Corrosão em material metálico em temperaturas elevadas por gases ou vapores e em ausência de umidade, também chamada de corrosão seca. Aqui tem um exemplo de um material que sofreu corrosão. Olha aqui, ó. Descamação localizada causada por chama, por calor. Você percebe aqui, ó, que houve uma corrosão. Olha a mancha. Perfeito? Isso é um aço ligado, um aço de baixa liga, com 5% de cromo e 0,5% de mobilidênio. E aqui eu tenho, também causada por calor. Aqui eu também tenho um processo corrosivo, causado por calor, tá? Isso é um aquecedor de uma caldeira. E essa tubulação é em aço carbono. E o mecanismo eletroquímico. Processo anódico de passagem de íons para a solução. Deslocamento de elétrons e íons e processo catódico. Vamos dar uma olhada aqui nessas definições. Deslocamento de elétrons e íons. Transferência dos elétrons da região anódica para as catódicas pelo circuito metálico e uma difusão de ânions e cátions na solução. Eu não vou dar aula de vocês de química, não. Podem ficar tranquilos. É só uma definição para vocês poderem saber. Processo catódico, recepção de elétrons na área catódica pelos íons ou moléculas existentes na solução. Aqui, ó, alguns mecanismos de processo eletroquímico. Isso aqui, ó, esse material sofreu corrosão causada por água, em uma solução aquosa. Essa aqui, esse canhão foi por corrosão atmosférica, ou seja, em contato com o ambiente. E essa daqui foi uma corrosão no solo. Era uma tubulação parcialmente enterrada e ela sofreu corrosão causada pelo solo. Perfeito? Alguns exemplos de mecanismo eletroquímico para vocês. Bem, pessoal, agora a gente vai falar da classificação da corrosão. Um caso de cada vez. E vocês vão perceber e conseguir entender. Tá, mas para que eu tenho que saber isso? Porque no exercício da profissão de inspetor de equipamentos, você terá que criar mecanismos para combater a corrosão. É uma das coisas que, se você perceber, terá que tomar atitudes ou fazer recomendações. A corrosão pode ocorrer sob diferentes formas ou tipos, considerando-se a aparência ou a forma do ataque. Ou seja, a morfologia, a forma que essa corrosão está, nos auxilia no esclarecimento de como ela aconteceu e em aplicar medidas de proteção. Porque para eu saber o que está acontecendo, eu observo o que está acontecendo para eu poder prevenir. Perfeito? Vamos dar uma olhada. Classificação quanto à forma. Ela pode ser uniforme, localizada por placas, intergranular ou transgranular e corrosão seletiva. Um dos tipos de classificação, pessoal, é quanto à forma. Ela pode ser uniforme, pode ser localizada por placas, pode ser pitch, pode ser intergranular ou transgranular e pode ser uma corrosão seletiva também. Vamos olhar cada uma delas?
Uniforme. Se você observar a superfície desse metal, você vai perceber que ele está uniformemente oxidado. Olha que legal. Por igual. Perfeito? Então vamos lá. Se processa de modo aproximadamente uniforme em toda a superfície atacada. Isso é comum em materiais que não formam películas protetoras. Um exemplo disso é a oxidação em altas temperaturas, onde as camadas do metal são sucessivamente removidas, são sucessivamente atacadas. A corrosão está por igual no equipamento ou naquela superfície exposta. A localizada. Perceba bem que aqui eu tenho um tipo de corrosão diferenciada. Ó. Bem aqui. E aqui também. As imagens falam por si só. Vamos ler? Quando apenas uma região ou regiões isoladas sofrem corrosão, ou uma região apresenta uma corrosão maior em relação à área da peça. Ou seja, faz de conta que eu tenho uma superfície e ela sofreu uma corrosão uniforme. E eu tenho parte dessa superfície com um outro tipo de corrosão, um outro tipo de desenho. Então, eu tenho dois tipos de corrosão diferenciadas, tá? Um exemplo disso, gente, são os ácidos carbono e inoxidáveis austeníticos, expostos a meios ácidos ou água salgada. Caso dos austeníticos, a água salgada vai fazendo corrosão no inox. Professora, mas inox não sofre corrosão. Sofre. Se é metal, ele sofre corrosão. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Por placas, observa bem a imagem. Além de eu ter, tudo bem que toda essa peça ela tá oxidada, tá, mas eu tenho uma formação de placas bem específicas em cima dela, ó. Se processa em regiões de superfície metálica, óbvio, e não em toda a extensão, formando assim placas com escavações. Um exemplo disso são os metais que formam película protetora, mas que vão se tornando espessas e fraturam expondo o metal. Faz de conta que o meu metal forma aquela película protetora que a gente falou lá no início da aula, e ela vai se destruindo, ficando muito espessa, ela se torna quebradiça. Então a parte que vai sendo exposta cria placas bem altas. Eu crio morrinhos de corrosão. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Alveolar. Olha aqui, ó. Buraquinhos. Famosos buraquinhos. O que é isso? Vamos lá. Quando o desgaste provocado pela corrosão se dá de forma localizada com aspecto de crateras, buracos, com fundo arredondado e profundidade menor do que o diâmetro. Você percebe pela imagem que essas crateras elas não são muito profundas. Ela tem um diâmetro relativamente grande, mas ela é rasa. Perfeito? Ok. Alveolar. Corrosão por pit, pessoal. Muitas vezes o inspetor ele não percebe esse tipo de corrosão. Por quê? Ele é muito pequeno, porém ele é muito profundo, podendo chegar ao ponto de transpassar a espessura da peça. Então ele vai lá, pensa que é só um risquinho, um buraquinho e não investiga melhor. Então quando você vê um furinho, né, um buraquinho muito pequeno, fica de olho. Pode ser um pit e eles são extremamente profundos. Se processa em pontos ou em pequenas áreas localizadas na superfície metálica e com alta intensidade. Apresentam fundo em forma angulosa e com profundidade maior que o diâmetro. Observe as figuras abaixo, ambas em aço inox. Aqui, ó. Você percebe que a superfície está homogênea e eu tenho um pontinho. Aqui também. Então, quando você vê um pontinho por cima de uma superfície, mesmo que a superfície esteja intacta, fique alerta. Pode ser um pit e eles são perigosos. Intergranular. Gente, esse tipo de corrosão, ela se observa entre os grãos, entre o contorno dos grãos do metal. E eu só vou perceber se eu fizer um ensaio. No mínimo, líquido penetrante, como mostra essa imagem aqui, ó. Ou um outro ensaio não destrutivo mais específico.
Tá? Isso aqui é a granulação do metal, e você percebe que eu tenho o contorno do grão sofreu corrosão. Isso é muito comum em casos de tensão fraturante, tá? Quando o equipamento está sofrendo uma tensão constante e ele alta, e ele começa a apresentar essa corrosão entre os seus grãos. Além da intergranular, eu tenho a transgranular, que é mais interessante ainda. Ela transpassa os grãos do metal. A gente tem que lembrar, gente, que uma trinca, por exemplo, que é uma descontinuidade que se propaga, ela sempre começa muito pequena. Muito pequena. Quase, praticamente microscópica. A corrosão também. Ela começa muito pequena. Não interessa se ela é superficial, intragranular, transgranular, um pitch, ela sempre começa muito pequena. Por isso que entre as nossas atividades de inspeção visual, a gente sempre procura pontos de corrosão. Aqui, ó, também se processa entre os grãos do metal, que faz com que o metal perca características mecânicas, podendo fraturar. Se manifesta de forma de trincas e se propaga pelo interior dos grãos. Ele passa pelo meio do grão. Perfeito até aqui, pessoal? Vamos continuar. A seletiva. A seletiva é como se ela escolhesse o material que ela vai oxidar. Vamos botar assim. Né? A corrosão olha para um lado e para o outro e fala assim, é você que eu vou pegar. Eu vou explicar isso melhor. Ela pode ser grafítica ou de desensificação. A gente vai entender já o que significa. Vamos lá. Aparecem metais que apresentam a formação de par galvânico devido à grande diferença de nobreza entre os dois elementos, ou fases de liga. Vamos dar uma olhada? Aqui é uma imagem para mostrar bem. Percebe que nesse ponto de corrosão tem uma coloração diferenciada do resto do metal. Uma coloração bem mais escura. Por quê? Isso aqui é o grafite. Vamos lá. A corrosão atacou o ferro fundido e deixou só o grafite de fora. Deixou só o grafite na peça. Vamos ler aqui? Na grafitização, a corrosão se processa no ferro fundido, cinzento, em temperatura ambiente, onde se comportará como um anodo, e é convertido em produtos de corrosão, restando apenas o grafite, o cátodo. A área corroída apresenta um aspecto escuro, característico de grafite. Observa bem, gente, ó. O ferro fundido. O ferro foi consumido e a única coisa que ficou foi o grafite, por isso essa coloração diferenciada do resto do metal. E essa desensificação. O que é isso, gente? Percebe essa coloração também diferente do resto do metal? Essa coloração avermelhada? Pois é. Vamos dar uma lida aqui, ó. Ocorrem em ligas de cobre e zinco. Os latões, com aparecimento de regiões de coloração avermelhada, pois ocorre uma corrosão preferencial do zinco. Então, o zinco sofre oxidação e o que sobra é o cobre. E o cobre tem essa coloração avermelhada. Até aqui tudo bem, pessoal? Perfeito. Na próxima aula, nós vamos falar diretamente sobre a avaliação de taxa de corrosão. Ok, pessoal? Boa sorte nessa parte dos estudos.